que é a igreja? Está aí, não é? No telão. Estava pensando essa semana, a gente vai acompanhando o que acontece ao redor do ambiente da igreja, o que está acontecendo aí fora na mídia, o que está acontecendo nas redes sociais. E existe um momento que a gente começa a pensar, não é, sobre o que é verdadeiramente a igreja. Talvez hoje a imagem não esteja tão clara. Talvez hoje o que é a igreja. As pessoas confundem muito as coisas e a gente tem vivido um tempo de muita confusão. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente sabe que o Senhor, o Espírito Santo, Ele é o dono da igreja. É Ele que cuida da igreja. É Ele que é o dono da igreja, por assim dizer. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da gente e Ele tem tudo sobre o seu domínio. A igreja, a gente poderia dizer que é o corpo de Cristo. Muitos diriam, não é? Se eu chegasse para alguém e perguntasse, para você o que é a igreja? Se a pessoa é um evangélico, ele vai dizer, olha, é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Outros, se a gente perguntasse, poderia dizer, o local onde os cristãos se reúnem. Não é? A igreja é aquele local lá onde vai todo mundo e cantam algumas músicas e ouvem uma palavra e ali é a igreja. Outros poderiam dizer, é uma denominação, eu conheço a igreja X, a igreja Y, a igreja H. As pessoas têm essas concepções. Outros poderiam dizer, olha, a igreja para mim é só uma associação de cristãos. São os cristãos que vão se reunir ali, que vão estar ali juntos, que vão estar ali reunidos naquele lugar. E nós podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, sobre o que a igreja é. Mas nós podemos afirmar isso não por aquilo que nós achamos, pelo que vemos, pelo que a gente acha que é interessante, não. A gente afirma isso por aquilo que a palavra de Deus diz. E nós podemos afirmar com convicção, com certeza, de que a igreja, ela pertence a Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor? Nós pertencemos ao Senhor. A igreja do Senhor pertence a Ele. Entenda isso. A gente estava falando ainda há pouco, né? O nosso pastor querido entrou aqui, o pastor Marcos entrou aqui. Eu estava sentado aqui à frente, eu olhei para trás e não o vi. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu ouvi a voz do meu pastor. E a gente estava falando, né? A pastora Grace estava aqui falando comigo, dizendo assim, rapaz, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E essa é uma realidade. Você conhece a voz do seu pastor, você conhece a voz do sumo pastor, de Jesus Cristo, e Ele também conhece você, só que Ele não conhece você apenas porque você frequenta a igreja, Ele te conhece como pessoa, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o que acontece na tua vida, Ele conhece todos os pormenores, e como a gente sempre diz, nunca é para julgar, mas é porque Ele te ama. Quando a gente ama alguém, a gente quer conhecer essa pessoa em profundidade. A outra coisa que a gente pode afirmar a respeito da igreja é que a igreja ela é separada. A igreja ela é santa. Pastor, mas está cheio de vacilo por aí. A igreja continua santa, guardada pela presença de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. As pessoas estão tentando escarnecer da igreja, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem visto aí nas redes sociais, a gente tem visto aí em muitos lugares, as pessoas falando aquilo que elas acham da igreja, né? Talvez por causa de uma imagem, de uma filmagem, de alguma coisa, e querem tirar a santidade da igreja, querem tirar da igreja a sua personalidade, a sua identidade como filho de Deus. E não é isso que a gente vai aceitar. Então, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu sei que o Espírito Santo, Ele vai estar falando com você bastante sobre isso. A igreja, ela é um lugar de edificação. A igreja é um lugar de amadurecimento. Você veio aqui essa noite porque você busca essa edificação. Tudo que você ouve dessa plataforma, eu te dou garantia. Dessa daqui eu posso garantir. Sempre é para edificar a tua vida. Tudo que é pregado, tudo que é falado, tudo que é ensinado é para que você possa crescer a cada dia, desenvolver a sua fé, desenvolver o seu relacionamento com Deus, desenvolver a cada dia mais a sua firmeza naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então entenda isso, quando a gente vem à igreja, a gente vem com esse intuito. Eu preciso buscar a edificação e o amadurecimento. O que é necessário a cristãos de todas as épocas, de todos os tempos, em todos os lugares do mundo.
Nós vemos hoje, muitas vezes, atitudes, e eu, como sempre digo para você, não é julgamento, mas é aquilo que a gente está vendo. A gente vê atitudes, às vezes, tão infantis diante de certas situações, atitudes essas que já eram para ter sido deixadas para trás, e as pessoas insistem em tudo isso. E enquanto isso, o inferno vai avançando. Enquanto isso, o inferno, que nunca brinca de ser inferno, continua avançando. E nós, Igreja do Senhor, precisamos ter consciência de quem nós somos nele. Talvez, se eu pensar, olha, o Renato, não, mas em Cristo eu posso. Em Cristo você pode, em Cristo você é, em Cristo você sabe qual é a sua identidade, em Cristo você é filho de Deus, em Cristo você é mais do que vencedor, em Cristo você é a embaixada de Deus sobre essa terra, representantes vivos da presença do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós também podemos dizer algumas coisas sobre o que a igreja não é. Primeira dela, a igreja não é um grupo de amigos. Mas aí você vai dizer para mim, Renato, mas aí a igreja não tem amigos? Claro que tem. É o melhor lugar para a gente poder fazer amigo, mas não se resume apenas à amizade. Amizades são boas, é bom a gente conhecer gente, é bom a gente conversar, sair junto, jogar uma bola. Aliás, amanhã, né, tem lá o nosso futebol. Quem não fez a sua inscrição ainda, tem vaga ainda, aproveita, tá? Procura aí o pessoal aí dos homens, dos bravos aí, deve ter alguém por aí que vai estar te auxiliando. Então, é amizade, a gente sai junto, a gente se diverte junto, isso é muito bom, mas entenda, a igreja não é isso, a igreja é muito mais do que isso, é um relacionamento mais profundo. A segunda coisa que a gente pode afirmar que a igreja não é, ela não é um clube de relacionamento. Tem pessoas que pensam assim, não, eu vou para a igreja porque eu tenho um tal produto que eu trabalho com ele, e se eu for para a igreja eu vou conseguir vários clientes lá naquele lugar. Errado, claro que não. Pode acontecer, claro, aqui nós temos o Ministério de Empreendedores, não é? Tem todo fomentado todo um sistema para que as pessoas que trabalham por conta própria realmente ofereçam seus serviços, mas isso não é o fim. Você está entendendo isso, gente? A igreja não é isso, a igreja é muito mais do que isso, a igreja também não é um lugar para o nosso prazer ou para o nosso divertimento. E muitas vezes eu tenho visto aí, né, tem uma postagem que aparece para mim toda hora, adoração ou dopamina. E eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, porque já estão se questionando. As pessoas adoram colocar dúvida na cabeça das pessoas. E isso é coisa do inferno. Entendam uma coisa, quando eu venho à igreja, eu não venho à igreja porque eu gosto de ir na igreja, porque na igreja é legal, porque na igreja é bacana, porque na igreja é assim. Vir à igreja é um prazer, claro que é uma alegria, nós amamos esse lugar. E a gente ama de verdade, eu sei que você ama de verdade, por isso que você está aqui nessa noite, por isso que você tem o cuidado com a casa de Deus, por isso que você admira, por isso que você prega, por isso que você convida pessoas para estarem nesse lugar. Por quê? Porque você ama a casa de Deus. Mas nós viemos aqui a esse lugar para entregar a Deus, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, entregar a Ele tudo aquilo que é nosso, entregar para Ele tudo aquilo que a gente está sentindo, seja algo bom, às vezes seja algo não tão bom, a gente fala com Deus, e nesse lugar, a presença de Deus, ela se manifesta e transforma situações. Isso é igreja, queridos. Há muito tempo atrás, a gente foi, o pastor Marcos me levou num seminário, e o pastor ele disse essa frase, e essa frase marcou a gente pra caramba, porque ele falava das coisas que aconteciam no meio da igreja, e ele finalizava dizendo, isso é igreja. Igreja é aquele dia onde às vezes a gente está feliz, igreja é o dia que às vezes a gente está com uma pessoa, a pessoa está feliz, às vezes está com outra e a outra está triste, e a gente vai vivendo, mas a gente precisa dessa união. A igreja, queridos, não foi ideia de homens, senão não existiria mais. A igreja, ela é plano, ela é projeto de Deus, por isso que ela tem subsistido. O pastor Renato, o pastor Pete estava cantando aqui agora, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, e nada vai parar a igreja, porque quem está à frente da igreja é o Senhor Jesus Cristo, não é uma instituição humana. Tem uma diferença muito grande nisso, e a gente precisa deixar isso muito bem claro. A igreja é o lugar onde há a manifestação da presença de Deus na vida das pessoas. Eu acho interessante, não sei se acontece com você, eu vou contar uma experiência minha. Às vezes a gente está aqui e às vezes a gente ouve a mesma música centenas de vezes. E eu estava aqui num domingo e os irmãos estavam cantando uma música aqui e de repente veio algo dentro de mim que me emocionou, que encheu o meu coração, e eu comecei a chorar ali na presença de Deus, sentindo a presença dele, o amor dele de uma forma tão especial.
É essa presença que a gente chama de presença manifesta. A presença de Deus todos nós temos e carregamos ela onde nós estamos. Mas quando a gente se reúne, quando o corpo se reúne no lugar físico, Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua presença. Aqueles que estão enfermos são curados. Aqueles que entram tristes saem animados, saem felizes. Aqueles que entram desacreditados renovam a sua fé em Cristo e continuam caminhando com Ele. E quem é que faz isso? É a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Por isso a igreja é tão importante, e a gente vai ver ainda muito mais sobre isso. Acontece que no tempo que nós vivemos, as informações chegam até nós de maneira quase que instantânea. Acontece alguma coisa, a pessoa filma, já manda no zap para outra pessoa. Acontece alguma coisa, a pessoa filma, já coloca lá numa rede social, e todo mundo passa a conhecer, a saber o que estava acontecendo ali. Pessoas publicam vídeos com atitudes em igrejas. E são atitudes que sim, eu concordo, são estranhas à palavra. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não podemos nos deixar ser levados por isso. Às vezes a gente fica achando que por causa de 1, 2, tudo está contaminado. Não, não está. A igreja continua santa. A igreja continua separada. A igreja continua sendo a menina dos olhos de Deus. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você. A igreja continua sendo especial para Deus. Eu e você, nós, corpo de Cristo, somos especiais demais para Jesus. E você vai entender daqui a pouco por que nós somos tão especiais para o nosso Deus. Existe uma razão para isso. A única maneira, queridos, de evitar escândalos não é denunciando. Não é colocando lá um vídeo, de alguém lá rodando, de um outro fazendo não sei o quê, do outro pulando, do outro subindo nas cadeiras. Não, essa não é a razão para poder, não, isso é um escândalo na igreja, tem que acabar com isso. Não. Você sabe como é que isso vai mudar? Quando a palavra de Deus continuar a ser pregada. A palavra de Deus, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, João capítulo 15. Queridos, é pela palavra. Quanto mais nós nos apegamos à palavra, quanto mais nós nos vivemos a palavra, quanto mais nós aplicamos a palavra na nossa vida, mais discernimento das coisas erradas a gente vai ter. Para que você tenha uma ideia, quando o Evangelho de João foi escrito, a igreja ela estava passando por um problema terrível. Surgiu uma galera lá chamada gnósticos. E os gnósticos eles diziam o seguinte, não é que eles não acreditavam em Deus, eles diziam o seguinte, olha, a mente humana não é capaz de compreender a Deus, portanto, não tem como ter relacionamento com Deus. E João precisou escrever tudo aquilo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A igreja de hoje, ela está passando também por muitos ataques. Tem muita gente hoje, está nascendo aí grupos, os desigrejados. Não, eu não acredito mais em igreja nenhuma. Não, para mim adorar a Deus eu não preciso de igreja, eu posso adorar dentro da minha casa mesmo. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Queridos, precisamos parar, pensar, antes de tomar atitudes, antes de pensar certas coisas. A igreja, eu repito, continua santa, separada, purificada, amada, salva. Ela é estimada por Deus. Nós somos especiais para Deus. Você pode repetir isso comigo nessa noite para o sono não bater? Eu sou muito especial para o meu Deus. Somos especiais sim, queridos. Somos amados dele. Eu não sei, olha, a gente não adianta a gente tentar entender com o nosso raciocínio. Porque Deus ele vai muito mais além do que isso, mas Deus ele conhece o teu dormir, Ele conhece o teu acordar, Ele sabe do que você sonhou, Ele sabe dos teus desejos, dos teus planos, dos teus projetos, Ele sabe das tuas taxas de glicose, Ele conhece tudo o que acontece com você, porque Ele te ama. Deus conhece cada detalhe. Jesus vai chegar ao extremo de dizer, olha, não vai cair um fio de cabelo da cabeça de vocês sem que o meu Pai saiba. Você está entendendo o quanto você é especial para Deus? Você está compreendendo o quanto isso vai em profundidade na nossa vida, o quanto Deus ultrapassa isso e vai muito mais além do que a gente possa imaginar? Cada pessoa, cada irmão, cada irmã é muito importante para Deus e devem ser para cada um de nós também. Tenha essa cultura, sabe? Fale com todo mundo, aproxime-se. Às vezes a pessoa não vai querer, tudo bem. Mas cumprimente todo mundo. Tenha cada um aos seus irmãos como mais especial do que você mesmo. Tenha sempre esse costume de cuidar das pessoas, dos visitantes que aqui chegam. Por que a gente tem tanta alegria em receber visitante?
Porque nós amamos quando alguém escolhe vir congregar conosco aqui no momento de que a gente está aqui cultuando a Deus. Isso é importante demais. E a gente precisa desenvolver essa cultura, sabe? Como eu sempre digo, a gente vive hoje uma vida muito agitada. E se a gente não vigiar, o que acontece? A gente vai para a igreja, não é? A gente louva a Deus, a gente ora, a gente agradece, a gente daqui a pouco entrega nosso dízimo, nossa oferta, ouve uma palavra, entra no carro, vai embora para casa e a gente não tem relacionamento. Gente, todo mundo é importante. Do mais humilde ao mais abastado, irmão, todos são importantes. Todos são bem recebidos diante da presença de Deus. Então que a gente mantenha essa cultura de sermos acessíveis a todos, de conversarmos com todos, de termos acesso a todos. Se a pessoa dá um limite, ela falou, até aqui pode ir, daqui não pode passar, a gente respeita. Mas a igreja precisa, ela é um organismo. Ela não é um ambiente simplesmente de frequentar, ela é um ambiente de vivenciar. A gente não frequenta uma igreja, a gente vive igreja. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu peço sempre a Deus que esteja sendo claro e cristalino para vocês. Assim como os órgãos do corpo humano são importantes, também cada membro da igreja é muito importante. Não importa o tamanho, não importa a função, sempre é muito importante. Mas eu pergunto, por que a igreja ela é tão importante? Até aqui eu tenho defendido, não é? A gente tem defendido aqui quase uma tese, né? Falando sobre a igreja, da importância da igreja, do valor que a igreja tem para Deus. Mas talvez você esteja perguntando, Renato, eu não estou entendendo, mas por que a igreja é tão importante? E a gente vai ver isso na palavra. Efésios, no capítulo 1, no versículo 22. Olha bem o que esse versículo diz. E pois, acho que ali está na King James atualizada. É o 22? Será que eu fiz errado? Bom, ignora esse aqui, gente. Deixa eu ler aqui essa outra, porque eu vou dar continuidade aqui. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, estava assim. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, falando a respeito de Cristo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, continua falando ao coração dos meus irmãos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, a importância e a beleza que é a igreja, Pai. A igreja que o Senhor fundou, a igreja que o Senhor nos chamou a fazer parte. Que o Senhor fale conosco nessa noite e nos ensine, Pai. Nós queremos isso em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Esse versículo que eu acabei de ler agora, ele diz o seguinte, que Cristo, ele é o cabeça sobre todas as coisas. E por ele ser o cabeça, ele é aquele que comanda todas as coisas. E como ele comanda todas as coisas, o que ele fez? A palavra diz aí, olha, o deu à igreja. Deus nos deu a autoridade, todo mundo conhece, não é? Eis que vos dou autoridade, né, sobre todas as serpentes, escorpiões, mal nenhum vai fazer mal, nada vai fazer mal a vocês, nada vai parar vocês, vocês vão continuar, não é? Os demônios vão se submeter a vocês, nós temos a autoridade de Cristo, mas aí vem algo que é muito mais importante do que isso. A autoridade é muito bom, mas veja quanto Deus nos considera especiais, Ele nos considera o seu corpo. Gente, nós sempre procuramos cuidar do nosso corpo. É verdade ou não é? De alguma maneira a gente cuida do nosso corpo, de alguma maneira a gente tem cuidado com o nosso corpo. Por quê? Porque quando o nosso corpo sofre, por menor que seja a ferida, por menor que seja o problema, todo o corpo sofre. E Jesus, ele cuida do seu corpo. Só que aí vem algo que me despertou. E eu pensei assim, uau! Continua dizendo, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E aí a gente vai encontrar na palavra a verdade de que a igreja do Senhor é a plenitude de Cristo em todas as coisas. Gente, tudo foi preparado, tudo que aconteceu durante o período antes de Jesus chegar, até o tempo presente, tudo isso foi preparado de maneira de que nós fôssemos para a glória de Deus, para a honra de Deus, para que o nome dele seja glorificado, a plenitude do Senhor. Nós somos representantes, queridos, não há outro representante de Cristo sobre essa terra, não é um homem, não é uma autoridade, não é um chefe de Estado, é a igreja do Senhor.
Somos nós, queridos, a plenitude de Cristo. E talvez muitas se perguntem sobre a função e o motivo pela qual a igreja de Jesus Cristo ainda existe aqui nessa terra. Eu já deparei com muitas perguntas assim, bom, mas se o céu é tão bom, se Jesus já preparou tudo, se está tudo já pronto, por que a gente está aqui sobre essa terra? Eu já respondi essa pergunta em uma outra oportunidade, mas eu vou falar de novo, porque nós estamos aqui por causa do outro. Por causa das pessoas que ainda não conheceram a Cristo, por causa daqueles que ainda estão lá fora, andando de um lado para o outro sem saber qual é a direção que eles têm que tomar, pessoas que estão sofrendo na mão do inferno. Por isso eu e você estamos aqui sobre este mundo. Existimos por causa do nosso próximo. Eles irão conhecer o nosso Salvador e pode ter certeza, sempre será através da igreja. Eu não sei qual é a história da tua conversão. Eu não sei como é que você chegou até uma igreja, se não foi essa ou foi em outra igreja e agora você está por aqui, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, alguém da igreja levou a palavra até você. Alguém falou com você, o Espírito Santo, é claro que ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas alguém falou com você, então a importância da igreja é exatamente essa, revelar Cristo, revelar a salvação, revelar o amor de Deus a toda essa humanidade, que está aí perdida, batendo cabeça de um lado para o outro. Não podemos colocar tudo dentro de um mesmo saco. E aí vem aquela questão que eu comecei falando, existem distorções sim, existem abusos, escândalos praticados por alguns religiosos em todo o mundo. E muitas pessoas querem usar esse argumento para dizer o seguinte, olha, como a igreja está toda contaminada, deixa eu ir embora. Não pode. Não é dessa maneira. Eu estava pensando no seguinte, você tem a sua integridade. E a gente, às vezes, quando está andando na rua, e principalmente quando está chovendo, tem uma poça d'água, um carro vai, passa e naquela poça d'água, ele passa e espirra água na gente. A gente fica sujo daquela água. Eu pergunto, a gente está sujo ou está limpo? Está com mancha. Está meio sujo, né? Mas eu pergunto para você, isso tirou a tua integridade? Isso tirou quem você é de verdade? Isso tirou aquilo que você tem no cerne do seu coração? No amor que você tem a Deus? Não tirou. Pessoas são às vezes enganadas, pessoas erram, pessoas falham, e isso acontece também dentro da igreja, meus queridos, mas eu não posso, você não pode, nós, cristãos que realmente amamos a Deus, não podemos dar atenção a essas coisas e achar, olha, a igreja está perdida. Não, não pode. O que mais tem dentro da igreja são pessoas íntegras, o que mais tem dentro da igreja são pessoas que anseiam por acertar. Gente, se o próprio apóstolo Paulo diz, que infeliz homem que eu sou, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Ele estava tentando acertar, nós estamos tentando acertar todos os dias, então não busque erros, não fica procurando. Eu estou muito chateado, vocês já repararam, eu estou muito chateado com esse negócio de site de fofoca gospel. Corre desse negócio, apaga isso, bloqueia. Deve ter alguma função lá, eu não entendo muito bem de redes sociais, mas deve ter alguma função lá, não aparecer mais isso para mim. Tira isso, você não precisa saber disso. Isso só vai enfraquecer a tua fé, ao contrário. Procure seguir coisas que vão edificar a tua fé. Homens e mulheres de Deus, siga, você já segue Nova Vida Bangu? @Nova Vida Bangu? Segue @Nova Vida Bangu, tem coisa boa beça lá. Entendeu? Aliás, eu tenho que falar com você, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o aplicativo, faça seu cadastro. A gente está precisando fazer aí uma renovação aí no nosso aplicativo e muitas vezes as pessoas ainda não têm cadastro. Faça o seu cadastro, é fácil. Então, gente, a gente está vivendo um mundo hoje onde a gente precisa deixar de lado essas coisas negativas que falam contra a igreja, até porque daqui a pouco a gente vai ver que eu não acho um negócio muito legal falar da igreja do Senhor, não. Você vai saber por quê. Não desanime da sua caminhada por causa dos erros dos outros. E muitas pessoas já desanimaram. Homens, como eu falei, seres humanos falham. E muitos desanimam e falam assim, ai gente, eu não aguento mais, já há 40 anos na igreja, toda hora é um problema, toda hora é isso, é aquilo. Não foque a sua atenção nisso. Tirando Jesus dos olhos da terra e elevando os olhos para os céus, é o que eu e você precisamos fazer. Eleve os seus olhos para os céus, eleve os seus olhos para o Senhor, não fique olhando as coisas terrenas, olhe para aquilo que está acima, para aquilo que é superior, para aquilo que é mais alto, para aquilo que é mais importante, para aquilo que reflete a eternidade que nós já vivemos.
Não fique olhando para esse mundo, para as coisas que estão acontecendo sobre essa terra. Isso é perda de tempo. Deus continua guardando a sua igreja e continuará guardando por toda a eternidade, porque a igreja, ela não foi deixada aqui, não. A igreja está debaixo das mãos de Deus, Ele tem os seus olhos sobre ela durante todo o dia. Nosso pastor pregou aqui num domingo passado, sem ser esse que passou agora, o outro. E ele colocou aqui uma foto que eu achei muito legal, uma imagem muito legal. Tinha um curral de ovelhas e na porta o bom pastor estava lá, guardando as ovelhas. É assim que Cristo está fazendo. As ovelhas, a gente não está dentro de um aprisco largado. Não, quando a gente orar, quando a gente berrar, fizer o bé, Deus aparece, Jesus aparece. Não, gente. Ele está aqui com você, Ele sai daqui com você, Ele está na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, no teu ônibus, aonde você estiver, Jesus está com você. Gostaram do Bé, né? Estou vendo vocês rindo aí. Tá bom, depois a gente conversa. A igreja, queridos, mesmo com todos os seus vacilos, ela é abençoada, ela é desejada e ela é amada por Deus. Ele é o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, não se esqueça disso. Eu não vejo noivo normal, não é? Eu não vejo uma noiva normal que não anseia pelo momento das bodas, que não anseia pelo momento do casamento. Somos nós, queridos, somos amados por Deus, somos queridos dEle. Em toda a história da igreja, Deus nunca teve seus planos frustrados pela ação humana ou pela ação do inferno. O inferno já tentou. Homens vacilaram. Pessoas cometeram erros, fizeram atrocidades em nome de Deus, mas isso nunca frustrou os planos de Deus. Renato, como é que você pode me provar isso? Olhando para você. Porque eu vejo que até hoje Deus nos guardou. Até hoje Deus guardou a mensagem da salvação. E hoje eu e você estamos aqui. Você está me acompanhando aí na sua casa, no seu carro, aí pela internet. Por quê? Porque Deus continua cuidando da sua igreja. Não sai do controle dele, muito pelo contrário. Ele segura, ele ama, ele abraça, ele ergue. Ele não deixa a sua igreja de qualquer maneira. Então a igreja ela é muito especial, queridos. Ah, Jesus! Pastor Mark Dever nos ajuda a pensar sobre a igreja. E num livro dele ele diz o seguinte: a igreja é o evangelho em forma visível. Pastor, mas está muita gente vacilando. Gente, eu não preciso olhar para isso. O que eu preciso crer é: Deus vai me usar, Deus vai usar você para que o evangelho, a verdade, chegue às pessoas que estão perdidas. Nós não precisamos ficar pensando, mas as pessoas hoje já olham para a igreja com um olhar diferente. Cara, isso aí é entre a pessoa e o Espírito Santo, não é comigo. A minha função é fazer o quê? Levar as boas novas, levar a salvação de Deus para essas pessoas, dizer para elas: olha, Deus continua salvando, libertando, curando, operando milagres. E a gente tem vivenciado isso, queridos. Você vai ver quantos testemunhos vão filmar aí, quantos testemunhos vão aparecer aqui no telão em breve. Vocês já estão sabendo, né, que os testemunhos agora são gravados. Você precisa agendar com o pessoal da mídia aí. Vai lá no aplicativo que você vai encontrar isso. Aí, beleza. A igreja existe e ela é sustentada por Deus. Nós existimos e somos sustentados por Ele. Pode ter certeza. Se dependesse do inferno, nós não estaríamos mais sobre essa terra. Se dependesse de Satanás e seus anjos, a igreja já teria sido liquidada. Mas graças a Deus, que Ele, com o seu poder, com a sua autoridade, nos guarda e nos protege de todo e qualquer ataque. E sempre seremos mais do que vencedores, porque Ele tem guardado a sua igreja. Eu vou repetir essa frase muitas vezes nessa noite, porque a igreja, ela não está jogada de qualquer maneira, ela não está à sua própria sorte, ela não está à deriva, muito pelo contrário, a igreja está debaixo da mão do Senhor. Ele está com os olhos todos os dias prestando atenção, não para julgar, como eu sempre digo, mas para poder consertar, aplanar, acertar, a fim de que a igreja continue até o grande dia do Senhor. Aleluia! A palavra da igreja, né, no Novo Testamento, todo mundo já sabe, isso aí a gente já repetiu várias vezes, eclesia. E ela tem um significado muito especial, e esse significado vai completamente de encontro à realidade da igreja. O que acontece é que algumas pessoas, elas eram chamadas para fora das cidades gregas, é a chamada polis, né?
Teresópolis, Petrópolis, né? Adrianópolis. Polis significa cidade. E o que acontece é o seguinte, algumas pessoas elas eram chamadas com uma função, com uma missão para fora da igreja. Esse tipo de pessoal que era chamado para fora das cidades eram os conhecidos eclesia. A igreja recebeu esse nome. Por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que esse mundo está pregando. Nós fomos chamados para fora do sistema desse mundo, para fora do sistema das coisas que dizem que não vai ser desse jeito. Para quê? Para viver de forma diferente. Eu e você somos diferentes, sim. Nós não somos estranhos, porque tem gente que já ouviu, muita gente fala isso, né? A pessoa se torna crente, fica esquisita, fica estranha. Não, a gente não é estranho, nós somos diferentes. Porque a presença de Deus habita em você. A presença do Pai habita no teu coração. O Senhor te faz amar até mesmo os teus inimigos. Ele é aquele que te sustenta com a mão dele poderosa. É aquele que te leva a lugares altos, a lugares que você nunca imaginou. Ele é aquele que realiza os teus sonhos. Ele é aquele que te abraça na hora que as lágrimas rolam. Ele é aquele que está contigo em todo o tempo. Porque Ele te ama, porque você é igreja. Somos escolhidos para ser um povo com propósito, chamados para fora de um sistema mundano. E é essa a diferença da igreja. Quando se fala em igreja, a gente tem que lembrar sempre dessas minuciosidades que são tão importantes, que são base para que a gente continue andando, para que o inferno nunca venha enganar qualquer um de nós. Um dos pontos fundamentais da natureza da igreja é reconhecer que ela é separada para ser o povo de Deus. Guarde bem isso. Você é povo de Deus. Pastor, mas não era Israel que era o povo de Deus? Pois é, na nova aliança é todo aquele que é aliançado com Cristo. Nós somos povo de Deus. E o apóstolo Pedro, ele não ficou calado. O apóstolo Pedro, ele não ignorou isso. Ele explanou isso de uma maneira maravilhosa. Ele faz afirmações que você já conhece, mas a gente vai ler nessa noite. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 até o 10, diz assim: porém vós sois geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, gente, povo de propriedade exclusiva do Pai, de Deus, cujo propósito de vocês é proclamar as grandezas daquele que convidou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, que tirou vocês do mundo de perdição. Vocês sim que antes não eram sequer povo, eram apenas criaturas, mas que agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Essa é a nossa realidade. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Cada vez que eu leio essa passagem, meu coração se enche, meu coração transborda. Fomos gerados novamente para ser um povo. Estávamos perdidos. Nossa vida não tinha esperança, você lembra disso? Eu não sei se você tinha, eu não tinha. Mas Jesus me salvou, Jesus salvou você, renovou a nossa força, renovou a nossa esperança, nos deu uma nova perspectiva de vida, nos deu uma nova razão para viver, um novo motivo para a gente olhar para o futuro. É Ele, dele, por Ele, todas as coisas. Tudo está concentrado nele, gente. Jesus é tudo em todas as coisas, e essa é a nossa alegria, esse é o nosso regozijo. Não existe povo de Deus sem a ação poderosa do Espírito Santo no meio dele. Aleluia! Você já sentiu a presença do Espírito se manifestando aqui hoje? Eu estou sentindo ela desde a hora que eu cheguei aqui. Deus está fazendo coisas maravilhosas, queridos. Os nossos olhos físicos podem não estar vendo, mas os olhos do nosso coração, os olhos da fé, eles conseguem enxergar grandes e tremendas coisas que Deus está fazendo e vai continuar fazendo aqui em Bangu, em Caxias, em Nova Iguaçu, na Barra, seja onde for. Deus está fazendo algo novo, algo tremendo nesse mundo. Quanto mais o dia se aproxima, mais Deus se manifesta com a sua graça e com o seu amor. Creia nisso, alegre-se nisso. Aleluia! A igreja ela foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz. Não foi um preço barato. Foi do Filho de Deus, aquele que não tenha pecado, que não tinha pecado, que nunca teve pecado. Esta é formada por pessoas que não somente creem no seu nome, mas que foram transformadas no seu íntimo por Ele. E aqui está a grande diferença. A Bíblia diz que haveria trigo e o joio.
Segundo as pessoas que eu converso, já disseram que se parece muito, muito, mas muito mesmo. Quem não tem as manhas não consegue distinguir uma da outra. Mas entenda uma coisa: quem é aquele que conheceu a Jesus, aquele que experimentou a misericórdia, aquele que no seu íntimo, no seu interior, tem a convicção de que ele é filho de Deus, esse é família de Deus. Esse é a igreja, esse é do Senhor. Pastor, e o joio? O joio a gente ora para que de forma milagrosa Deus transforme ele em trigo. Se ele abrir o coração dele, ele vai virar trigo. E é isso que a gente faz, queridos, e vamos caminhando. Eu não tenho que preocupar com o joio. Eu tenho que preocupar de andar, de fazer a obra de Deus. Eu tenho que me ocupar, não é preocupar, mas me ocupar de saber, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça, a fim de que o meu irmão seja abençoado. Esse é o pensamento nosso de todos os dias. Quando se critica a igreja do Senhor, deveria se ter em mente a quem está se criticando. Pastor, o senhor nunca falou essas coisas assim desse jeito, não. Pois é. Mas tem coisas que são realidades, e não é porque a gente vai falar com o nariz em pé, não. Mas entenda uma coisa, quando uma pessoa critica a igreja, ela está criticando algo que é precioso para Deus. Você gosta que falem mal do seu filho? Você gosta que falem mal da sua filha? Uma vez eu recebi uma ligação aqui na igreja. Uma mãe estava desesperada, porque inventaram uma mentira sobre o filho dela na escola, e os diretores já haviam chamado ela para poder expulsar o menino, dizer que iam expulsar o garoto. Gente, as pessoas que mexem com a igreja de Deus, aqueles que estão tentando difamar a igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Pai, eles precisavam rever os seus conceitos, sabia? Porque está se falando contra algo que é santo. E talvez hoje a gente, às vezes, até esqueça, não é, de falar sobre essas coisas, mas são coisas ainda muito relevantes. A igreja, ela é santa, separada, ela é especial. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você, mais uma vez. Quem fala mal contra a igreja deveria pensar duas vezes. Não pode, como eu já falei aqui, não pode colocar tudo no mesmo saco. A igreja está perdida, a igreja não está. A igreja continua sendo preciosa aos olhos do Senhor. E ai de mim criticar a igreja A, B, C, D pelo comportamento A, B, C, D. Não, jamais. O que a gente precisa é pregar, falar das verdades, falar do amor, falar do cuidado de Deus. Pessoas erram, mas a igreja é preciosa. Ela é a noiva de Cristo e os olhos do Senhor continuam sobre ela. Não é justo criticar a igreja porque alguns falham, assim como não é justo criticar qualquer instituição por causa de alguns. A santidade de Deus é o atributo dele que mais nos chama atenção, porque existe uma diferença com o homem natural. O homem natural, ele não consegue compreender a santidade de Deus. Não adianta, nunca vai compreender. Só o homem espiritual, só você recriado, você que hoje conhece a Jesus, você que hoje anda com o Senhor, vai entender o que é a santidade de Deus e vai compreender que a igreja continua sendo especial para o Senhor e para nós também. Nós temos alegria, queridos, nós temos regozijo de ver esse lugar, de estar e ver outros irmãos em outras igrejas. A gente não vive um embate, pelo contrário, a gente vive uma alegria de ver pessoas sendo salvas. Existia, e a gente não pode esquecer isso, um abismo, uma separação de Deus e a humanidade por causa do pecado. Mas hoje nós temos acesso pelo sacrifício de Jesus na cruz. Antes, nós não podíamos falar com Deus, precisávamos recorrer a um sacerdote, precisávamos recorrer a alguém para intermediar a nossa conversa com Deus. Hoje não, agora, nesse momento, quando sair daqui, você pode falar com Deus, você pode vivenciar a sua vida com Deus. Isso é especial demais, isso é igreja, isso é viver igreja cada dia, vida espiritual com Deus. Isso não pode ser desassociado, queridos, muito pelo contrário, precisa estar junto, precisa andar em paralelo. O grande ponto para o entendimento da santidade da igreja é o fato de que a igreja, ele é o povo separado, mas ele não é o povo perfeito de Deus. Sim, buscamos a perfeição, buscamos ser perfeitos em Cristo Jesus. Podemos até não sermos perfeitos, mas isso não tira de nós a condição de santos, de separados que Deus nos fez. Entenda isso, lembra dos respingos? Os respingos podem bater na sua roupa, podem bater no seu corpo, mas isso não vai tirar aquilo que você é, a integridade do seu ser, de quem você é de verdade.
E assim a gente precisa continuar caminhando, crendo, confiando. Deus continua cuidando da sua igreja. Diariamente o Espírito Santo tem trabalhado para parar as arestas, tirar as manchas e limpar as sujeiras que têm manchado a imagem de Deus refletida na igreja. Não precisa se preocupar. O próprio Espírito Santo continua cuidando da sua igreja. Ele continua cuidando de mim e de você. Quando às vezes a gente dá aquele escorregãozinho, Meus pés se resvalaram quando eu olhei para a vida do ímpio, conforme está lá no Salmo 73. O Espírito Santo vai lá e conversa com a gente, fala com a gente. Ei, filho, atenta, deu mole, volta atrás, volta o teu caminho, conserta e continua caminhando. É assim que nós fazemos, é assim que nós vivemos. Nós pertencemos ao povo de Deus por causa de Jesus. Você e eu somos reconciliados pela obra redentora de Jesus, que une todos os cristãos sobre a terra. Falando assim essas palavras muito rápidas, não é? Talvez a gente não entenda essa profundidade, mas queridos, isso tem uma profundidade gigantesca. Somos muito especiais para Deus, somos unidos. Você imagina que agora, não importa qual é o fuso horário, aonde tiver um cristão orando, aonde tiver alguém adorando através de uma canção, aonde tiver alguém servindo a Deus, queridos, nós temos uma ligação, nós estamos juntos porque pertencemos ao mesmo corpo. Ontem apareceu um vídeo para mim. Um senhor que o ministério dele é um ministério que ele vai ajudar pessoas que moram no interior. Aí a gente pensa assim, que interior é uma cidade afastada. Não, interior são pessoas que moram literalmente no meio do mato. Eu nem sabia que tinha gente que morava no meio do mato, mas tem. Tem gente que mora em lugares muito afastados, difíceis de chegar. E ele foi com uma Honda Bis, uma moto muito pequena, não sei se você conhece, colocou um caixote daqueles de plástico que tem no Ceasa atrás, colocou uma cesta básica e mais uma bolsa com roupas, e em cima mais 2 ou 3 bíblias, e amarrou tudo aquilo ali e levou lona até uma senhora que tinha 2 filhos, que o marido faleceu, que morava num lugar que nem luz tem. Eu falei, gente... E eu fiquei feliz. Alguns podem dizer, mas para fazer isso precisa colocar no YouTube, precisa colocar. Para mim foi bênção. Porque eu falei assim, tá vendo? Alguém que está ali, servindo aquela viúva, servindo aquela mulher, alguém que não tem muitos recursos. E a palavra de Deus já chegou para ela, e ela estava falando de Jesus e dando graças a Deus por tudo aquilo que Ele estava fazendo através da vida dela. Gente, esse é o cristianismo. É ir lá. Ele mostrou o sufoco que foi para chegar. A pinguela estava caída. Quem não sabe, pinguela é uma ponte feita de madeira. É isso, Rosana. Rosana sabe melhor do que eu. É uma pinguela que é uma ponte de madeira, estava toda caída. Entendeu? Poxa, o lama no meio do caminho, uma confusão tremenda para conseguir chegar, mato, barreira tinha caído porque tinha chovido, e o cara vai ali com a motinha dele e foi lá abençoar aquela pessoa. Gente, nós somos um com Ele. Aleluia! A obra que foi feita na cruz nos liga intimamente uns com os outros, porque todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Se você gosta de anotar, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 26, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai relatar isso. A graça de Jesus nos une, o perdão nos restaura, renova os laços de amizade, restaura o corpo por causa de Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria. Nesse mundo, queridos, nada pode destruir ou acabar com a igreja, porque ela não é uma instituição humana, ela pertence ao Senhor. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus diz, da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que Jesus diz? Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Nós pertencemos a Jesus. Nós, igreja do Senhor, somos dele. Vivemos para Ele, somos abençoados por Ele, a nossa alegria é Ele. Jesus, concluindo, veio ao mundo para que a igreja viesse a existir. A igreja não existiu por causa de Jesus, mas porque Jesus veio ao mundo, nós passamos a existir. Ele foi o fundador da igreja. Jesus derramou o seu sangue para que a igreja fosse purificada. Quando Deus ele olha para mim e para você, Ele não está olhando para o Renato simplesmente, Ele está olhando para alguém que tem a marca de Cristo, a marca do sacrifício do Cordeiro, que não tinha pecado, que não tinha erro, que não tinha falha. É assim que Deus nos vê. Ele morreu para que nós hoje pudéssemos ser a primícia dos mortos, aliás, que Ele fosse a primícia dos mortos, a fim de que um dia Ele retornasse e viesse buscar a sua igreja. Em Tiago capítulo 5, versículo 7 a 8, diz o seguinte:
Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas do outono e as que se encerram na primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, junto com os meus irmãos, porque somos igreja, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque somos preciosos aos teus olhos. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor olha o melhor que há em nós. O Senhor não está atento, Senhor, aos vacilos, aos erros que há no meio da igreja, muito pelo contrário. O Senhor continua fiel, ó Deus, às tuas promessas. E, ó Deus, hoje nós estamos aqui, crescendo em Ti, sendo edificados em Ti, sendo edificados na Tua palavra. Senhor, que em nome de Jesus, toda tentativa do inferno de denegrir, ó Deus, o trabalho que homens e mulheres têm feito para o Teu reino, para o nosso próximo, para as pessoas que estão precisando, que tudo aquilo que o inferno tenta fazer seja anulado e destruído em nome de Jesus. E que assim, Senhor, conscientes, ó Pai, de que nós somos teus, nós somos povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, possamos continuar a nossa caminhada, crendo e confiando de que a igreja está em suas mãos. E essa é a nossa alegria. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, por esse lugar que o Senhor nos deu para adorar. Obrigado, ó Deus, porque temos alegria de poder glorificar a Ti aqui nesse espaço. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Deus abençoe. Aleluia! Isso é igreja. Glória.